Fala galera, análise pré-jogo de Coritiba e Botafogo pela 36ª rodada do Brasileirão. Então aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então começando aqui a análise pelos resultados recentes de cada uma das equipes, a gente vai ver que o Coritiba nas últimas 10 rodadas fez 5 jogos em casa, 4 derrotas e 1 vitória, 20% de aproveitamento para o Coxa nessas partidas. Já o Botafogo, nas últimas 10 rodadas, fez 5 jogos fora de casa, foram 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 53% de aproveitamento para o Botafogo. Agora a gente vai olhar aqui para algumas estatísticas para tentar entender o desempenho das equipes além do resultado em si. E aí a gente vai olhar para posse de bola, expectativa de assistências, que é uma estatística que ajuda a gente a medir o desempenho das equipes na criação de chances de gol. A gente vai olhar para finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, que são estatísticas que ajudam a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades e das finalizações em si. E, por fim, a gente vai olhar para o número de gols efetivamente marcados pelas equipes. Mas antes de continuar, fica o meu pedido aí para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar nos 140 inscritos. Peço também o seu like e que você compartilhe o vídeo. Então vamos começar aqui a análise pelos números do Coritiba. A gente vai ver um certo equilíbrio em termos de posse de bola, 51-49, e também na expectativa de assistências, 0,83 em média para o Coxa e 0,77 para os adversários. Em termos de finalizações, o Coritiba fica atrás, uma média de 12 finalizações por jogo contra 16,2 dos adversários, mas quando a gente olha para as oportunidades criadas, aí a gente vê um equilíbrio maior, uma expectativa de gols para o Coritiba de 0,91 e para os adversários de 0,97. Mas aí quando a gente considera a qualidade das finalizações, aí o Coritiba perde bem aí para os adversários, apenas 0,57 de expectativa de gols pós-chute contra 1,53 em média dos adversários. E para fechar essa parte da análise, quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, aí o Coritiba tem uma média aqui de 0,4 apenas contra 1,6 dos adversários. Para a gente entender um pouco melhor esses números, eu vou trazer aqui uma graduação para cada um deles que vai desde 1 estrela, representando um número bem baixo, até 5 estrelas, representando um número bem alto. Lembrando que a gente aqui considera também o mando de campo para avaliar esses números. Então, pelo lado do Coritiba, a gente vai ver uma posse de bola com um número mediano, 3 estrelas, e todas as outras estatísticas com apenas 2 estrelas, demonstrando aí um desempenho fraco do Coritiba na média dessas últimas 5 partidas. Quando a gente olha para os números dos adversários, a gente vê 3 estatísticas com 4 estrelas, finalizações, expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados, 2 estatísticas com 3 estrelas, posse de bola e expectativa de gols, e a expectativa de assistências com 2 estrelas. Então, enquanto pelo lado do Coritiba a gente vê um desempenho fraco, pelo lado dos adversários, esse desempenho aí já está de mediano para bom, quando a gente considera essas estatísticas que a gente analisou. Olhando agora para o Botafogo, a gente vê um equilíbrio em termos de posse de bola, 50-50. A gente vê o Botafogo indo pior na expectativa de assistências, 1 em média para os adversários contra 0,7 para o Botafogo. E em termos de finalizações, o desempenho do Botafogo é ainda pior. Foram 18,4 finalizações em média dos adversários contra 10 do Botafogo. Esse número de finalizações mais baixo do Botafogo se refletiu na expectativa de gols, também bem inferior aos adversários, que tiveram aí uma média de 1,89 contra 0,91 para o Botafogo. E em termos de expectativa de gols pós-chute, quando a gente considera a qualidade das finalizações também, a expectativa de gols mais ou menos se manteve. 1,85 em média para os adversários contra 0,88 do Botafogo. Mas quando a gente olha para o número de gols efetivamente marcados, aí surpreendentemente aí o Botafogo até foi melhor do que os adversários na média, 1,2 gols marcados pelos adversários contra 1,6 em média do Botafogo. Novamente, para a gente entender um pouco melhor o que esses números representam, a gente traz aqui a graduação deles e a gente vai ver o Botafogo com uma estatística com 4 estrelas, uma com 2 e todas as outras com 3 estrelas, o que daria uma noção para a gente aí de um desempenho mediano do Botafogo na média dessas últimas 5 partidas. E olhando pelo lado dos adversários, a gente vê 3 estatísticas com 4 estrelas, finalizações, expectativa de gols e expectativa de gols pós-chute, posse de bola e número de gols marcados com 3 estrelas, e a expectativa de assistências com apenas 2 estrelas. Então aí a gente poderia dizer um desempenho um pouquinho acima de mediano para os adversários nessas partidas,
mas aí o Botafogo, como conseguiu marcar na média aí mais gols, né, talvez a estatística mais decisiva, né, que vai estar mais diretamente relacionada aos resultados, então a gente vê o Botafogo com um desempenho talvez um pouquinho pior do que os adversários nessas partidas, mas ainda assim conseguindo bons resultados e esse aproveitamento de 53%. E para fechar nossa análise, eu trago aqui palpites de resultado para o jogo, só reforçando antes da gente entrar nessa análise, que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. Então, o que eu fiz? Simulei 10 mil jogos entre Coritiba e Botafogo, considerando aquilo que Coritiba, Botafogo e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir em termos de expectativa de gols e de expectativa de gols pós-chute. Quando a gente olha para a expectativa de gols, o cenário fica de favoritismo, surpreendentemente, aí para o Coritiba. 46% de chance de vitória, 28% de chance de empate e 26% de chance de vitória do Botafogo. Aqui embaixo a gente tem os resultados mais frequentes aí nas simulações. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o cenário fica mais equilibrado. A gente vê o Coritiba com 35% de chance de vitória, 29% de chance de empate e 37% de chance de vitória do Botafogo. Novamente a gente tem os resultados aqui embaixo mais frequentes nessas simulações. Então quando a gente olha pelo lado da expectativa de gols, a gente vê um favoritismo para o Coritiba, pelo lado da expectativa de gols pós-chute, um cenário mais equilibrado. Então talvez desse para dizer que aí a gente tem um ligeiro favoritismo para o Coritiba para essa partida, apesar, né, do Coxa estar já rebaixado e o Botafogo ainda com algum fio de esperança de chance de título. Então chegamos ao final de mais uma análise pré-jogo de Coritiba e Botafogo. Espero que vocês tenham gostado e fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. Eu fico por aqui e falou!